Olá, meus amigos, meus amados irmãos e irmãs. É o nosso programa Caminhando Juntos que está de volta. Sempre uma grande alegria, uma grande satisfação ter esse momento de poder compartilhar com você uma reflexão na Palavra de Deus e mostrar o quanto é bom nós pertencermos à mesma igreja, a igreja cristã, pertencermos ao corpo de Cristo e podermos caminhar juntos em direção à pátria eterna. Hoje nós queremos refletir sobre o tema Juntos Vencendo os Preconceitos. Tema tão importante, essa questão do preconceito, né, que tanto tem se falado, tanto tem se discutido a esse respeito. E quem participou dos cultos, no terceiro domingo no período de Quaresma, ouviu a leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 4, onde fala da mulher samaritana. É um texto maravilhoso, um encontro extraordinário de Jesus com essa mulher e um diálogo muito rico, né, que nós podemos fazer muitas abordagens, mas um aspecto que fica muito claro nesse texto é a questão dos preconceitos e a forma como Jesus abordou essa situação e que certamente também serve de orientação para nós, cristãos que vivemos nesse tempo aí de tantos preconceitos, e o ensinamento de Jesus, a postura de Jesus e a ação de Jesus devem ser significativos para mim, para você e para todos os filhos e filhas de Deus de nossos dias. Pois bem, o texto do Evangelho de João capítulo 4 fala que Jesus chega numa região da Samaria e era por volta do meio-dia, possivelmente bastante quente, e Jesus se assenta junto a um poço, né, que era o poço que Jacó, ali ficava o poço de Jacó, né, e um poço que foi aberto há muito tempo atrás, e que muitas pessoas utilizavam da água desse poço. E Jesus, cansado, né, diz o texto, ele fica ali junto a esse poço e pede aos seus discípulos que se dirijam até a cidade para comprar o alimento, para comprar comida para eles. A região da Samaria era ocupada por pessoas que não eram judeus ou judias de sangue puro. O que aconteceu há muitos séculos antes é que a Síria dominou aquela área, a Síria dominou a região, e a Síria usava a seguinte estratégia: ela levava algumas pessoas cativeiras para outras terras e trazia pessoas de outras terras para colocar ali. Então, na região da Samaria houve uma mistura de etnias. Pessoas do povo de Israel que permaneceram, mesmo após a conquista da Síria, e pessoas que foram trazidas de outras regiões, de outras nacionalidades, foram colocadas ali. Então, com o passar dos tempos, houve uma população miscigenada, uma população mista, que não era uma população assim como na Judéia, no reino de Judá, onde os judeus eram judeus sem ter mistura étnica, né? Então, por isso havia uma rivalidade entre samaritanos e judeus. E a rivalidade era tão grande que, inclusive, os judeus não passavam por aquela região. Os judeus, quando tinham que se dirigir para aqueles lados, eles faziam uma volta enorme para não passar na região da Samaria. Tamanha era a rivalidade, tamanho era o preconceito que havia da parte dos judeus para com os samaritanos, e a recíproca também era verdadeira, dos samaritanos para com os judeus. Então aqui a gente já vê a primeira atitude de Jesus. Ele decide passar naquela região. Ele e os seus discípulos decidem passar ali, na Samaria. Talvez esse seja o primeiro aprendizado que nós devemos ter, né? Ir ao encontro daqueles que sofrem o preconceito. Ir ao encontro daqueles que são discriminados, daqueles que são rejeitados, daqueles que são menosprezados, daqueles que talvez já receberam o rótulo, né, do preconceito da sociedade na qual nós vivemos. O fato é que Jesus chegou ali no poço, ficou assentado ali, descansando,
E aí no versículo 7 diz, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Veio uma mulher ali que talvez nem ia conversar com Jesus. Ela ia tirar a água dela, talvez todos os dias ela vinha ali buscar água para sua família, para os seus animais. Mas Jesus teve a iniciativa de conversar com essa mulher. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Então Jesus começa um diálogo com essa mulher e pede dela um copo de água. E aí a mulher, certamente ficou assim chocada, e ela diz então, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Você percebeu, querido irmão? Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Então tinha dois preconceitos envolvidos nessa história. Primeiro era o preconceito que os judeus tinham para com os samaritanos e vice-versa. E em segundo, o preconceito que a sociedade machista daquela época tinha em relação à mulher. Então, aquela mulher ela era discriminada por ser samaritana e ela era discriminada também por ser mulher. Ela era duplamente discriminada, tinha dois preconceitos envolvidos ali. E Jesus, amorosamente, misericordiosamente, supera esses preconceitos e se dirige a ela pedindo água. E o diálogo de Jesus com essa mulher é muito interessante. Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Veja, Jesus pediu água para ela, ela questiona, olha, como é que você pede água para mim, sendo que você é judeu, eu sou samaritana, você é homem e eu sou mulher. E Jesus então diz, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que pediria água e eu lhe daria a água da vida. Aí a mulher, ainda não entendendo o que estava acontecendo, ela diz, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Veja, essa mulher, ela questiona, diz, esse aqui é o poço de Jacó. Aqui Jacó, seus filhos, seu gado beberam água. E por acaso o Senhor é maior do que Jacó para vir oferecer uma água viva? E aí Jesus respondeu, quem beber dessa água, falando da água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus começa a falar dele mesmo e procura mostrar para aquela mulher que ele tinha algo a oferecer para ela, que iria trazer benefícios eternos para ela. Não seriam benefícios momentâneos, passageiros, seriam benefícios eternos. Jesus daria a vida eterna para ela. A mulher então respondeu a Jesus, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então a mulher, ela se interessa naquilo que Jesus tem a oferecer. Mas ela ainda está em dúvida, né? Ela fala, então me dá dessa água para mim não precisar voltar nesse poço. Jesus não estava falando dessa água para matar a sede física. Jesus está falando de uma água que é a água do Espírito, a água da salvação, a vida eterna, plena que Jesus queria dar para ela. Então Jesus faz algo muito interessante. E ele diz, vá, chame o seu marido e volte. Veja, Jesus já tinha abordado essa mulher. Ele já tinha ignorado esses dois aspectos, né, de preconceitos que havia, esses dois preconceitos que havia, por ela ser samaritana e por ela ser mulher. E Jesus então diz, chame o seu marido. E a mulher diz para Jesus, eu não tenho marido. E veja a resposta de Jesus. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 maridos. 5 maridos, e esse que agora você tem não é o seu marido.
o que você disse é verdade. Então Jesus procura mostrar para essa mulher, através de uma pregação de lei, que ela vivia uma vida em desacordo com a vontade de Deus. Vivia uma vida que não era dentro daquilo que Deus espera que um filho, que uma filha viva. Ou seja, Jesus começou a fazer uma pregação de lei, dentro dessa dinâmica de lei e evangelho. E essa mulher, então, disse para Jesus: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus continua dialogando com ela. A mulher, então, percebe que Jesus é um profeta. Ela percebe que Jesus sabe muita coisa da vida dela e que Jesus abriu esse livro da vida e mostrou a realidade nua e crua da vida dela. Aqui um aspecto que eu quero destacar. Veja, o primeiro aspecto é que Jesus ele quebra essa barreira do preconceito. Ele quebra essa barreira do preconceito com relação à etnia. Ele ignora o fato dessa mulher ser samaritana e ele sendo um judeu. Ele vai ao encontro dela, enquanto que os outros judeus não iriam ao encontro de um samaritano. O segundo aspecto é que Jesus, sendo homem, vai ao encontro de uma mulher samaritana e ele quebra esse segundo aspecto do preconceito, do machismo, do preconceito em relação à mulher. Mas Jesus não vai com aquela intenção do politicamente correto. Talvez esse seja o grande problema hoje. Por um lado, as pessoas discriminam, as pessoas são carregadas de preconceito, mas quando vão abordar essa questão, ou quando vão tentar superar o preconceito, aí sobressai o politicamente correto. As pessoas querem fazer um discurso tentando maquiar algumas situações e fazendo um relacionamento ou um diálogo superficial e não um diálogo em cima da realidade. Veja, Jesus, ele vai ao encontro da mulher e ele não faz um discurso politicamente correto. Jesus mostra o erro dela. Jesus mostra os pecados dela. Jesus mostra as fraquezas dela. Jesus mostra as falhas dela. E com essa atitude, o que acontece? Essa mulher reconhece ser pecadora, confia em Jesus e se torna uma seguidora de Jesus. Tanto é que essa mulher vai para Samaria depois e fala de Jesus. Apesar de ser uma mulher que talvez lá dentro da própria sociedade samaritana era cheia de preconceitos, estava cheia de rótulos pela vida que ela tinha vivido, com 5 maridos que ela já teve, e agora ela já estava com o 6º homem, e esse também não era o marido dela. Isso certamente levantava barreiras entre ela e os samaritanos, mas a ação de Jesus foi tão forte na vida dela que a continuação do texto diz que ela voltou para Samaria e começou a falar de Jesus. E o impacto desse testemunho dessa mulher alcançou tantas pessoas que Jesus permaneceu por um período lá. E muitas pessoas ouviram Jesus falando, viram Jesus falando e se converteram, foram convertidas pela ação de Deus. De tal forma que disseram para a mulher: antes nós cremos em Jesus pelo que você testemunhou. Agora nós estamos crendo em Jesus porque nós mesmos vimos e ouvimos Jesus falando. Então vocês percebem, queridos irmãos, que Jesus ele nos dá uma aula aqui sobre como lidar com preconceito, né? Primeiro, não permitindo que os preconceitos nos afastem das pessoas. Jesus superou o preconceito étnico, como o judeu foi ao encontro da mulher samaritana. Jesus superou o preconceito relacionado à sexualidade. Ele, como homem, foi visitar e conversou com essa mulher samaritana. Mas Jesus não fez um discurso politicamente correto. Jesus não analisou essa situação de um ponto de vista político, ideológico. Jesus trabalhou essa situação movido por um sentimento de amor. E para resgatar essa mulher era preciso convencê-la da sua realidade e convencê-la de que ela precisava da ajuda, que ela precisava da água da vida, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus. Essa talvez seja a melhor receita, ou a única receita para nós trabalharmos a questão
dos preconceitos em nossos dias. Movidos pela fé, movidos pelo amor de Jesus que está em nosso coração, nós precisamos superar essas barreiras que foram levantadas. Barreiras étnicas, barreiras em relação à mulher, barreiras em relação às classes sociais, enfim, são muitas barreiras, muitos preconceitos. O amor de Jesus nos leva a superar isso. Mas quando nós nos relacionamos com pessoas que por causa dos preconceitos sofrem, nós não podemos ter o sentimento de que o sofrimento deles já o justifica, que o sofrimento deles já os torna merecedores dos favores de Deus. E aí, por conta de um pensamento de agir politicamente correto, não abordar certas situações que precisam ser abordadas com as pessoas. Não apontar pecados que precisam ser apontados, não pregar a lei que precisa ser pregada. E se nós fizermos isso, nós não vamos estar ajudando as pessoas. Mas se nós, como Jesus, pregarmos lei e pregarmos o Evangelho, o próprio Jesus vai socorrer essas pessoas. O próprio Jesus vai ajudá-las a superar as suas dificuldades e o próprio Jesus vai unir quem discriminava com quem era discriminado e vai fazer pela fé na Igreja de Cristo que todos pertencem ao mesmo corpo e se sintam iguais, semelhantes, filhos e filhas do mesmo Deus, que são igualmente pecadores, que são igualmente amados por Deus e para os quais Deus tem plano aqui neste mundo e na eternidade. Há muito tempo atrás eu li um livro do filósofo Jean-Paul Sartre e o nome do livro é Reflexões sobre o Racismo. É um livro pequeno, eu recomendo que você leia. Ele faz análise da discriminação que duas etnias sofrem no mundo. E a conclusão dele é a seguinte: se não houvesse essas etnias, a sociedade iria criá-las para jogar sobre elas as suas frustrações. A conclusão do filósofo é que quem discrimina é porque é frustrado. E ele joga a sua frustração em cima das outras pessoas. Ele tenta colocar outros para baixo para se sentir bem, para se sentir elevado. E eu acho que essa é uma conclusão bastante sábia desse filósofo, Jean-Paul Sartre. E se nós analisarmos bem em nosso mundo, os preconceitos que existem são sempre nesse sentido, de tentar colocar outros para baixo, de pisar em cima dos outros e querer subir na vida usando os outros como estrado. Jesus não precisava disso. Jesus é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus, e Jesus foi ao encontro daquela mulher com o propósito de salvá-la. Pela fé em Jesus, unidos em Jesus, sendo filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus, nós não precisamos tratar essa questão dos preconceitos pelo viés ideológico, pelo viés político, pelo viés filosófico, pelo viés sociológico. Nós podemos tratar da forma como Jesus tratou, indo ao encontro das pessoas, acolhendo as pessoas assim como elas são e assim como elas estão, mas sem a filosofia do politicamente correto, procurando mostrar as dificuldades, mostrar os erros, mostrar os pecados, mas também mostrar o remédio, mostrar a solução, mostrar que Jesus ama a todos, que Jesus é a água da vida, que pode ajudar, que pode acompanhar e que quer salvar a todos. E dessa forma nós vamos fazer com as pessoas aquilo que Jesus fez com essa mulher samaritana. Jesus a dignificou. Jesus deu para ela aquilo que ela de mais precioso podia ter nessa vida, que é o status de filha de Deus. E o que de mais precioso ela pode receber na eternidade, que é a coroa da vida eterna. Que a gente possa refletir mais sobre esse texto, sobre essa postura de Jesus, e que juntos possamos vencer, ou lutar e combater e procurar vencer esse mal tão terrível, tão triste que existe na nossa sociedade, que são os preconceitos. Deus nos abençoe para que possamos, como Jesus, alcançar pessoas e resgatá-las, para a glória de Deus e para a felicidade dessas pessoas. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.